aprendido sobre a suficiência de Cristo nesses dias, amém? De que Cristo é suficiente para nós em todos os sentidos. Ele é suficiente para fazer de nós instrumentos nas suas mãos também. E a realidade do Evangelho nada mais é do que depender de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Viver a graça de Deus, viver o Evangelho de Cristo. Como eu disse, é muito bom adorarmos ao Senhor, é muito bom poder expressar o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, com as nossas canções, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Aleluia, glória a Deus, isso é bom demais. Mas mais do que essas coisas, o que realmente toca o coração de Deus é quando a igreja se levanta para cumprir o ID, amém? Para pregar o Evangelho a toda criatura, para amar os perdidos, para falar do Evangelho àqueles que são rejeitados. E como eu disse, o nosso desejo a cada dia é que as portas dessa igreja estejam abertas para todo tipo de pessoa. Eu estou sonhando na hora que vai entrar até um travesti aqui, entrado vestido de mulher, todo que sentado do lado do irmão Luiz, sentado do lado dele, porque essa é a igreja que ama. Sabe, nós precisamos aprender a amar as pessoas, amém? Então é bom cantar, aleluia, é ótimo cantar, toca o coração de Deus, toca. Mas mais do que canções, mais do que ofertas, todas essas coisas fazem parte da vida cristã. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, amém? E Cristo é suficiente para nos usar para isso. A mesma intensidade que nós temos para viver a vida. O Neto pregou aqui na abertura sobre sabedoria, o irmão Marcelo falou um pouco sobre sabedoria. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 1 que todos nós devemos ter um espírito de conhecimento, de sabedoria e de revelação da parte do Senhor. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem para você que mais do que conhecer o Senhor, nós precisamos ter Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles entraram no barco, e naquela mesma noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Guarde bem essa palavra, reconhecer. Ele lhes perguntou, quem? Jesus, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E Jesus lhes disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, quem era o discípulo a quem Jesus amava? Alguém lembra? João. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado. São aqui em algo poderoso. O apóstolo João é aquele que mesmo nos disse lá no capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. O apóstolo João é o mesmo que incita a todos nós, mediante a palavra de Deus, a conhecer o Senhor de uma maneira mais profunda. O apóstolo João é o mesmo que aqui estava no barco com Pedro, que nos instrui a conhecer a Jesus de uma outra forma, para que esse Jesus venha nos libertar de uma série de coisas que muitas vezes tem nos prendido a não viver uma vida segundo a vontade de Deus. E como eu disse nesses dias atrás, existem muitas coisas das quais nós precisamos ser libertas por meio de Jesus Cristo. Uma das principais coisas que o homem, aquele que se encontrou com Jesus um dia precisa ser liberto é da religiosidade, de tudo aquilo que aprisiona você em relação ao legalismo da palavra, está entendendo o que eu estou falando? E pode transformar a sua vida, levar você a se parecer com Cristo. Mas a coisa mais interessante é que esse mesmo João que nos ensina, que nos diz que devemos conhecer ao Jesus, é o mesmo que estando ao barco, ouvindo a voz do Senhor, não havia percebido que era o Senhor. E de que maneira nós percebemos que João veio perceber o Senhor naquele momento? Depois que Jesus abriu a sua boca e falou algo para com eles, João, ele reconheceu, fala assim comigo, reconhecer.
ele reconheceu a voz do Senhor. Mas o ponto principal da mensagem que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite é que não basta nós reconhecermos a voz de Deus somente. Nós precisamos, todas as vezes que reconhecemos a voz de Deus, nós precisamos nos lançar ao encontro dessa voz. Amém? Pedro tinha tudo aquilo que qualquer crente é capaz de rejeitar. Pedro, em vários momentos da sua vida, era legalista. Pedro, em vários momentos da sua vida, era um cara carnal. Pedro era uma pessoa muito sanguínea, muitas vezes atrapalhava o que Jesus estava falando ou fazendo. Porém, Pedro tinha algo que nenhum dos discípulos tinha: atitude diante do Senhor. Quando Pedro, preste bem atenção, se você estuda um pouco a palavra, você vai entender que a Bíblia fala que Jesus estava mais ou menos a 20 côvados de distância do barco onde estavam os discípulos. Essa distância dá por mais ou menos 100 metros, como se fosse a 100 metros. A 100 metros depende da visão do caboclo, ele não consegue enxergar muito bem quem está do outro lado. E a verdade era que nenhum dos discípulos, quando Jesus perguntou para eles se eles tinham algo de comer para lhe oferecer, nenhum dos discípulos conseguiram reconhecer Jesus. Nenhum dos discípulos conseguiram enxergar Jesus do outro lado da margem. Nenhum discípulo conseguiu discernir a voz do mestre naquele momento. Somente depois que João entendeu a instrução, porque se você lembra, na primeira chamada de Jesus aos discípulos, a Pedro, quando estava pescando, Jesus disse a mesma coisa. Aqueles homens não haviam pescado nada a noite inteira. Lembra da história, né? Quando Jesus chamou aqueles homens pela primeira vez, eles não tinham pescado nada. Então Jesus instrui eles a jogarem a sua rede também do outro lado da rede. Então quando João ouve aquela instrução, ele fala: opa, eu já ouvi isso de alguém. Não é quem nós pensamos não ser, é o mestre, é Jesus. Então Pedro, apenas ouvindo que era Jesus, decidiu tomar a melhor atitude de todas. Enquanto os outros discípulos ficaram no barco, preocupados em tirar a rede do mar, que estava cheio de peixe, Pedro disse assim para ele mesmo: não importa quantos peixes nós pescamos, o que me importa é estar na presença daquele que me amou em primeiro lugar. Quero dizer algo para você, meu irmão. Nesses dias, como nós acabamos de cantar aqui, nesses dias eu quero declarar algo sobre a sua vida. O seu coração vai se encher de um amor de tal forma pelo Senhor, que a sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai deixar de ser um crente comum, você vai deixar de ser um religioso comum, para se tornar como um Pedro, um homem de atitude diante do Senhor. Amém? É bom nós reconhecermos a voz do Senhor, sim, é bom. Mas apenas reconhecer não faz diferença na nossa vida. Nós precisamos ter uma atitude de ir ao encontro dessa voz. Nós precisamos ter atitude de ir ao encontro ao Senhor. Nós precisamos desejar estar na presença do Senhor. Então todo conhecimento acerca de Jesus deve nos levar ao que, pastor? A uma verdadeira atitude diante do Pai. Como eu disse, nós podemos procurar estruturar a igreja da melhor forma possível, mas se o nosso coração não estiver inclinado todos os dias, lá na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, se todos os dias o meu coração não estiver disposto a se encontrar com Ele, tudo é papo furado, é história da carochinha. Sabe, até tudo que nós cantamos, se essas canções não nos impulsionar de verdade todos os dias para o Senhor, tudo isso não passa de meras canções. Sabe, o verdadeiro evangelho de Cristo consiste em que nós venhamos nos parecer com Jesus, a falar com Jesus, a agir como Jesus, a fazer as coisas como Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, então nós precisamos reconhecer que tudo na nossa vida cristã precisa nos levar a uma verdadeira atitude diante do Senhor. Todo conhecimento que nós temos acerca do Pai precisa nos levar, nos impulsionar todos os dias a ir ao encontro do Pai. Não basta só você ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é bom, irmãos, é acalentadora, mas eu quero dizer, se essa voz não atrai o seu coração, não atrai as suas atitudes, não atrai a sua vida, é apenas uma voz.
Quando Jesus fala conosco, o nosso coração precisa estremecer. Quem pode dizer amém por isso? Quando Jesus fala conosco, a nossa vida precisa ser transformada, amém? Quando Jesus fala conosco, as nossas atitudes precisam ser diferentes daquela que nós temos no cotidiano da nossa vida. Porque essa é a vontade dele. Esse é o verdadeiro conhecimento que nós devemos ter do Senhor. Apenas reconhecer não quer dizer nada. Se nós reconhecemos o Senhor, quantos reconhecem que o Senhor está aqui nessa noite? Diga amém, amém? Nós reconhecemos que o Senhor está aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores, amém? Ele habita no meio dos louvores. A palavra de Deus diz que onde estiver reunidos 2 ou 3, Ele se faz presente. Então nós reconhecemos a presença dEle por meio da palavra. A palavra diz que Ele está no meio das pessoas, está no meio dos louvores. Mas apenas reconhecer é algo muito vago, é muito pequeno, é muito medíocre. Para alguém que deseja, que canta, eu tenho sede, eu tenho fome. Para alguém que canta, que quer se queimar na presença do Senhor, apenas reconhecer a presença dEle é muito raso. Quando nós reconhecemos a presença do Senhor, nós precisamos ser como Pedro. Nós precisamos ter a ousadia de pular ao mar e ir ao encontro dEle. Sabe, irmãos, eu quero dizer, eu tenho profetizado nesses dias, essa igreja se tornará uma grande igreja, não uma igreja grande, pelo fato de existirem pessoas que têm a mesma atitude de Pedro, que todos os dias estão dispostas a ir ao encontro da voz do Senhor, a ter a atitude de se encontrar com Ele todos os dias. Eu creio nisso, é por isso que eu tenho orado, é por isso que eu tenho buscado cada dia. Então preste atenção, existem muitas pessoas cheias de revelação de Deus. Você vai em todo lugar, existe revelação de Deus. A palavra fala por si mesma, a palavra revela Deus para nós. Mas não basta nós estarmos cheios de revelação se nós não temos atitude. Não basta a palavra dizer que você é santo por meio de Cristo, se a sua vida não demonstra essa santidade por meio de Cristo. Não basta a palavra dizer que você é próspero por meio de Cristo, se você ainda não viveu de fato a prosperidade através de uma atitude de fé, de entregar o seu dízimo, de entregar a sua oferta. Como vocês estão entendendo o que o pastor está falando? Sabe, então nós precisamos viver momentos de mais atitudes do que apenas reconhecimento do Senhor. Sabe, infelizmente, o diabo, ao longo dos anos, tem aprisionado os cristãos dentro da igreja, das 4 paredes, para que elas possam apenas contemplar a beleza da santidade do Senhor, mas não tenham a verdadeira atitude de pregar o evangelho a toda criatura. Sabe, só demonstramos aquilo que somos quando nós temos a atitude de ser aquilo que nós adoramos. Conseguiu entender o que eu quero dizer? Sabe, a adoração é a veneração que nós temos por algo. E essa veneração nos leva a nos espelhar a algo. Quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos de Deus, nós precisamos entender que toda a nossa adoração, ela precisa nos levar a se parecer com o objeto da nossa adoração. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sempre falo aqui uma frasezinha que eu aprendi lá no passado: nós somos aquilo que nós comemos. Sim ou não? Se você olhar para você no espelho, você vai perceber bem o que eu estou te falando. Quando você olha a barriguinha crescendo, você fala: é de verdade, eu sou aquilo que como. A vida cristã é da mesma forma, olha para cá. A vida cristã é da mesma forma, nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Se nós nos alimentamos de Jesus, nós vamos nos parecer com Jesus todos os dias. Se nós adoramos a Jesus em espírito e em verdade, da maneira correta, nós vamos nos parecer com o objeto da nossa adoração. Quem pode dizer amém por isso? Sabe, essa é a verdade do evangelho. Então, como eu disse, muitas pessoas têm revelação a respeito de Jesus, mas muito poucas têm uma atitude de estar diante dele todos os dias. Jesus precisa fazer parte das nossas vidas, irmãos, em todos os instantes. Eu preguei esses dias sobre uma série falando da suficiência de Cristo. Cristo precisa ser suficiente em todas as áreas da sua vida. O que você precisa que Cristo faça por você, Ele é suficiente para realizar na sua vida. Então nós precisamos crer corretamente, porque a fé correta produz em nós o quê? Comportamento correto. Quando nós cremos corretamente acerca de Deus, acerca da
presença de Deus, acerca da vontade de Deus, essa fé que nós temos corretamente vai produzir em nós um comportamento correto diante do Senhor. Então, eu quero dizer para você algo que não sei se isso vai te frustrar ou vai te desanimar, mas nem sempre quando você levanta as suas mãos no culto quer dizer alguma coisa para o Senhor. Nem sempre quando você diz um aleluia, um amém, um glória a Deus quer dizer alguma coisa para o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, acredita no que eu vou te falar aqui, o Senhor não olha para as suas mãos levantadas, mas Ele olha para o seu coração quebrantado. É isso. Ele olha para o nosso coração. O nosso coração, ele reflete aquilo que realmente nós somos. Você está entendendo? Devemos ser intensos, apaixonados, explosivos, até mesmo extravagantes na presença de Deus. Sim, devemos ser. Mas mais do que essas coisas, acredite, o Senhor não quer saber se eu viro cambalhota ou não aqui na frente. O Senhor não quer saber se eu grito ou não aqui na frente. Isso pouco importa. Quer gritar, que grite. Quer pular, que pule. Mas Ele quer saber se na hora que você pula, o seu coração pula também. Se na hora que você grita, o seu coração grita também. Quando estão entendendo? Se na hora que você chora, o seu coração chora também. É isso que o Senhor quer. É esse tipo de atitude que o Senhor quer ver em nós. Então não basta reconhecê-lo, nós precisamos ter a mesma atitude que Pedro teve. Como diz Pedro, se fosse nos dias de hoje, irmão, ninguém queria ser amigo de Pedro. Se Pedro fizesse parte dessa igreja, eu acredito que muitos dos irmãos já teriam chegado até mim e falado: pastor, vai conversar com aquele irmão, que ninguém aguenta mais ele. Pedro era impulsivo, sabe? Pedro era destemperado muitas vezes, mas Pedro foi a única pessoa que nós podemos reconhecer na Bíblia que de fato viu Cristo como Ele é de verdade. Pedro foi a única pessoa de todos os discípulos. Então ouça bem o que eu quero falar para você, meu amado. Não basta só você saber que Jesus é bom, se essa bondade do Senhor não atrai o seu coração todos os dias aí ao encontro dele. Não basta você saber que Jesus faz milagres na sua vida, se esse Jesus de milagre não atrai o seu coração todos os dias para Ele. Não basta você reconhecer que Jesus é amor, que Deus é amor, se esse amor não atrai o seu coração para Ele todos os dias. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É necessário uma atitude, é necessário que nós venhamos entregar o nosso coração, buscar o nosso coração e colocar nas mãos do Senhor. Então veja bem o que eu quero te falar, olha para cá, muitas coisas da nossa vida não são desatadas. Muitas áreas da nossa vida não são desatadas, porque nós não temos a atitude correta diante do Senhor. Está me entendendo? Às vezes nós vivemos amarrados na nossa vida, situações na nossa vida não prosperam, não avançam, circunstâncias sempre nos vivem aprisionando. Por quê? Porque nós não temos a atitude correta de nos lançar diante do Senhor. É mais fácil você tomar uma atitude por si mesmo do que se lançar aos pés do Senhor, de que tomar uma atitude aos pés do Senhor. E Pedro era considerado essa pessoa, muitas vezes era mal entendido pelas pessoas, mas abre a sua Bíblia, eu quero provar para você de que maneira, como Pedro realmente via o Senhor. Mateus capítulo 6, verso 13 ao 18. Mateus 16, do 13 ao 18. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Na mesma hora que Jesus pergunta, Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Preste bem atenção, nenhum dos discípulos conseguia enxergar Jesus da maneira. Se você for fazer uma análise psicológica de todos os discípulos, você vai perceber que muitos deles se converteram de verdade após a morte de Jesus.
Porque a questão não é você andar com Jesus, a questão não é você estar onde Jesus está, a questão é a maneira como você traz Jesus para a sua vida. E a Bíblia fala que nenhum daqueles, eu estou mostrando aqui, nenhum daqueles discípulos souberam responder da maneira correta quem Jesus era. Porém Pedro diz: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, feliz é você, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau! Isso é maravilhoso, irmãos. O nível de revelação que Pedro tinha era diferente dos demais discípulos. Então eu quero falar algo para você aqui, não se escandalize que eu estou falando. Jesus não está preocupado com o nível do seu comportamento, Jesus está preocupado com o nível de revelação que você tem dele. Vou falar de novo. Jesus não está preocupado com o nível de comportamento que você tem diante dele, mas está preocupado com o nível de revelação que você tem dele, amém? Sabe por quê, irmãos, que eu estou falando? Tem muita gente que é bem comportada diante do Senhor. Está entendendo? Comportadinho. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente que se veste como santo, que se parece santo, que fala como santo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porém, no seu coração não há santidade. Porque quando eu tenho um nível de revelação de Deus, toda a minha vida é transformada. Porque eu passo a reconhecer e passo a conhecer a verdade de Cristo, que a minha santidade não depende do meu comportamento, mas depende dele na minha vida. Se ele está em mim, eu sou santo como ele é santo. Quem pode dizer amém por isso? Se ele é santo, então a maneira que nós temos a revelação de Deus, a profundeza da revelação que nós temos de Deus, vai nos levar a experimentar de todas as verdades de Jesus na nossa vida. Quantos creem que Jesus é bom? Diga amém. Então, se você crê da maneira correta, essa bondade do Senhor estará sobre a sua vida todos os dias. Quantos creem que Deus faz milagre? Diga amém. Se você tiver a revelação correta de quem é Jesus, milagres acontecerão todos os dias na sua vida. Quantos creem que Deus é amor? Amém? Então, se você tiver a revelação de Deus corretamente, o amor de Deus tomará conta do seu ser todos os dias da sua vida, e você não mais viverá debaixo de carência, não vai mais viver debaixo de sentimentos emocionais. Amém? Por quê? Porque o Senhor é suficiente em amor para tocar a sua vida, abraçar a sua vida. Então, quando nós conhecemos a Deus de verdade, as nossas atitudes sempre será de se lançar ao encontro dele. Sabe que para aqueles discípulos a atitude de Pedro parecia ser loucura, porque ele nem mesmo tinha visto Jesus do outro lado da praia, simplesmente porque João disse: é o mestre. Pedro foi e se lançou no mar. Preste bem atenção nisso, algo poderoso aqui, irmãos. Isso revela algo poderoso na nossa vida. Pedro não estava preocupado com o que estava para acontecer no barco, quantos quilos de peixe eles haviam pescado. Pedro estava apenas preocupado em estar perto do Senhor, amém? A única coisa que Pedro queria naquele momento era ouvir a voz do Mestre, era sentir a presença do Mestre, era se envolver com o Mestre. Vou te falar, existe algo muito parecido conosco acerca desses discípulos. Nós estamos muito preocupados com aquilo que Jesus pode nos dar, não com aquilo que Ele é para nós. Preste bem atenção, hoje existem muitas igrejas que estão entupidas de gente, porque elas estão lá em procura de milagres, de sinais, de maravilhas. Jesus pode fazer essas coisas? Amém? Pode ou não pode? Jesus faz milagre? Amém? Jesus dá sinais? Amém? Jesus faz maravilhas? Amém? Faz. Mas quem tem um coração igual de Pedro, ele sabe que Jesus faz essas coisas, mas pouco importa, o que importa é a presença do Mestre. Isso que vale. Você está entendendo? Quando nós
temos esse desejo de estar perto de Jesus, de procurar Jesus, de ouvir, de se envolver com Ele, nós vamos perceber que Ele é suficiente em tudo em nós. Nós vamos perceber que Jesus é suficiente em todas as áreas da nossa vida, de que eu não preciso ficar todos os dias procurando um milagre, porque quem está perto de Jesus, ouça aqui, não precisa correr atrás de milagre, é o milagre que corre atrás dele. Amém? Você vai entender isso quando você realmente tiver o verdadeiro conhecimento de quem é Jesus. Você vai experimentar dessas verdades quando você começar a compreender que vale mais buscar a presença de Jesus do que aquilo que Ele pode nos dar. Quando você entender essa verdade, você vai perceber que os milagres vão começar a correr atrás de você, amém? Que tudo que vem de Deus já foi liberado para nós. Efésios capítulo 1 fala justamente isso, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, ei, deixa eu te falar um negócio, em Cristo Jesus não te falta nada, irmão. Em Cristo Jesus você não tem necessidade de mais nada. Ele é a fonte inesgotável de amor, de graça, de favor, de bênção sobre a sua vida. Quando nós percebemos que o nosso coração está mais inclinado a estar na presença de Deus do que naquilo que Ele pode fazer, você vai perceber o quanto Ele é suficiente na sua vida. Quer saber quando Cristo é suficiente de verdade? Faça como Pedro. Lance-se ao mar e vá ao encontro de Jesus. Quer saber se Cristo de fato é suficiente em todas as áreas da sua vida? Faça como Marta. Lembra da história de Marta e Maria? Jesus foi visitar a casa delas. Uma ficou desesperada tentando fazer as coisas para Jesus. Lembra da história? Queria arrumar, fazer um melhor lanche, melhor café, tal. Porém Maria escolheu o quê? O próprio Jesus disse, a melhor parte. Qual era a melhor parte? O que importa se o café vai ficar pronto agora? A melhor parte é sentar aos pés de Jesus. Então o próprio Jesus repreende Marta. Ei, Marta, esquece isso. Sabe, nós estamos muito preocupados em fazer coisas para Jesus. Percebe-se? Nós temos que ter as coisas organizadas, sim. Os nossos cultos precisam ser organizados, sim. Muitas coisas da nossa vida precisam ser organizadas, sim. Mas antes disso, lance-se aos pés de Jesus. Essa é a melhor parte. Percebe-se que para a gente organizar o culto, a gente prepara a iluminação, né? A gente faz as coisas, tenta deixar o mais bonitinho, pinta uma parede preta. Legal. Mas se eu não sentar aos pés de Jesus, do que vale essa parede pintada de preto? Como estão entendendo o que eu estou falando? É mais do que fazer coisas, é se lançar aos pés de Jesus. É buscar a presença de Jesus, é viver ouvindo e desfrutando da voz de Jesus. Então preste atenção, a revelação da graça não é saber aquilo que Cristo pode te dar, mas aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo representa na sua vida. Essa é a verdadeira essência da graça de Deus. Não podemos distorcer. Eu sempre falo isso, a graça não é uma doutrina que nós vivemos, mas é uma pessoa o qual nós adoramos, o qual nós servimos, é Jesus. É por esse Jesus que nós vivemos, é por esse Jesus que nós cantamos, é esse Jesus que nos faz estar reunidos, mas é esse Jesus que nos leva a ter as mesmas atitudes que Ele teve enquanto esteve aqui nessa terra. Quais eram as atitudes? Estar no meio dos rejeitados, estar no meio dos perdidos. Jesus pouco importava se com os ricos, Ele estava preocupado com os perdidos. Aquelas pessoas que eram rejeitadas, é ali que Jesus estava. Você queria achar Jesus, Ele estava no meio da prostituta. Você queria achar Jesus, Ele estava no meio dos corruptos. Você queria achar Jesus, Ele estava no meio desse tipo de pessoa. Eu não estou falando a mentira, eu estou falando a palavra. Se você ler a palavra, você vai entender isso. Jesus, Ele estava no meio dessas pessoas porque Ele tinha compaixão delas. A igreja, irmãos, só se torna igreja de verdade não porque
porque ela tem uma estrutura para se reunir. Mas uma igreja só se torna igreja de verdade quando ela passa a viver o mesmo estilo de vida de Jesus. Nós precisamos mudar todo o contexto. Precisamos ter uma atitude. Então a graça de Deus não está relacionada com os meus interesses, mas com o interesse de Jesus. Amém? O outro texto que nós podemos ver que revela quanto Pedro tinha uma atitude diferente dos outros discípulos, está lá em Mateus 14. Mateus capítulo 14, abre aí. Do 25 ao 33, um outro texto bastante conhecido. Mateus 14, do 25 ao 33. Diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Eu fico imaginando essa cena. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram o quê? Aterrorizados. Imagina os discípulos ali. É um fantasma! Socorro! Nós vamos morrer! Que bicho é esse? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: ei, cambada de homem frouxo, coragem, sou eu, não tenha medo. Aí o Senhor, dizendo isso, Pedro toma a palavra: se tu és mesmo o Cristo, se tu é mesmo Jesus, manda eu ir a teu encontro por sobre as águas. O que Jesus fez? Porque viu a atitude no coração de Pedro, falou: vem, pode vir, eu sou o Cristo. Então Pedro, ansioso em se encontrar com Jesus, pisou sobre as águas. Nenhum discípulo pisou sobre as águas. Aí você pode dizer: pastor, mas no texto seguinte Pedro começou a afundar. Mas quem é que não afunda? Fala para mim, quem de nós nunca afundou alguma vez? Você pode dizer: Pedro foi matado. Pedro, pastor, ele perdeu a fé. Não, Pedro não perdeu a fé. Eu vejo como uma forma de imaturidade de Pedro. Ele foi tão cheio de vontade que ele foi perdendo foco. Aí o vento para um lado, ele falou: ai meu Deus, não vou chegar. Começou a afundar. Mas qual foi a atitude de Pedro? Quantos lembram? Gritou pelo Senhor: socorre-me. Então Jesus estende as mãos. Lembra daquela canção antiga não sei se é do Toque no Altar? Se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar. Sai depois. Sabe, irmãos, não se preocupe se você pode afundar. Afundar faz parte. Mas quando estiver afundando, lembre-se, existe sempre um Jesus estendendo a mão para você, para tirar você do mar que você está se afundando. Então o segredo de tudo não é somente o reconhecermos, mas o quanto nós estamos dispostos a se lançar ao encontro de Jesus. Pedro parecia pretensioso para muitos dos discípulos. Quem é esse cara que quer andar sobre as águas? Quem é esse cara que quer agora parecer tanto com Jesus assim? Mas era isso que Jesus queria. Era isso que Jesus estava buscando nos discípulos. Era isso que Jesus estava buscando encontrar nos discípulos, um coração disposto a se parecer com o dele. Amém, irmãos? Quero declarar que o Senhor vai encher você de sede e de fome. Que o Senhor vai encher você com um desejo sobrenatural no seu coração, para que você possa buscá-lo incansavelmente todos os dias. Incansavelmente. Sabe, quando você deixar de buscar o Senhor, você vai sofrer na sua língua espiritual uma sequidão espiritual. Já viu aquela sequidão espiritual? Quando você está com sede, com a língua seca, você tem que beber água de qualquer jeito. Quero declarar isso, para que nenhum dia você fique sem a presença do Senhor. Aquele que quiser beber, que venha e beba.
porque eu sou a fonte da água da vida. E aquele que beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então quando eu olho para a cruz, hoje nós vamos ceiar daqui a pouco. A cruz nada mais é do que a representação da graça e do favor de Deus sobre as nossas vidas. Então quando eu olho para a cruz, eu preciso enxergá-la da maneira como ela está, vazia. Amém? Por quê, pastor? Porque a cruz vazia representa tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Foi lá na cruz que ele diz: está consumado, está pago. Foi lá na cruz que ele diz: agora você não deve nada. Foi lá na cruz que ele disse: olha, você já está abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Foi lá na cruz que ele diz: você não tem mais pecado sobre a sua vida. Foi lá na cruz que ele diz: você é perdoado. Foi lá na cruz que ele diz: você é justo. Foi lá na cruz que ele diz: você é santificado. Então a cruz, Jesus mostra a cruz vazia para nós hoje, para que nós possamos crer que Ele não está mais lá e que a obra foi consumada nas nossas vidas. Quando você ceiar, você toma posse dessa verdade. Quando você comer desse pão, você faça dele o corpo de Cristo na sua vida, que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando você tomar do cálice, você faz jus ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por você, e agora você é santo, justo por causa deste sangue. Você é perdoado por causa deste sangue. Sabe, irmãos, quando eu compreendo isso, o maior desejo da minha vida é se lançar todos os dias na presença do Senhor. Reconhecê-lo ao ponto de me lançar todos os dias na presença do Senhor. Me humilhar diante dele todos os dias para me lançar na presença do Senhor. Isso quer dizer, é tornar Cristo suficiente em nós. É tornar Cristo suficiente na minha vida, em todas as áreas. Se você precisa de saúde, Ele é a tua saúde. Se você é a tua salvação. Eu quero dizer algo a mais para você. Se você pensa que a cruz só foi para trazer salvação dos seus pecados, você está enganado. A cruz te trouxe salvação em todas as áreas da sua vida. Qualquer salvação que você precisa na sua vida, Jesus é capaz de salvá-lo, amém? Se você precisa que Ele salve você da enfermidade Ele vai te salvar. Se você precisa que Ele te salve da miséria Ele vai te salvar. Se você precisa de uma salvação no seu relacionamento, no seu casamento, em qualquer área da sua vida, Ele está pronto para entrar e entrar com salvação na sua vida. É isso. A fé na suficiência de Cristo, acredite, não está baseado nas obras humanas, mas nas obras dele. Ele é suficiente. Ele é a razão da minha vida. Ele é tudo para mim. A palavra de Deus diz que Ele é tudo em todos. Como é que eu provo que Cristo é tudo em mim? Quando eu estou disposto a todos os dias a estar diante dele, a se lançar aos pés dele. Interessante que Pedro, mesmo sem vê-lo, decidiu pular no mar. Porque Pedro não havia reconhecido como os demais discípulos. Simplesmente ele não havia visto Jesus. Simplesmente ele foi por causa da palavra de João. Que João falou: é o Cristo. Oh, irmãos, isso aqui é fé. Isso se chama fé. Ainda que você não esteja vendo o seu milagre, você continua buscando o teu milagre, como Pedro. Ainda encontra o seu milagre. Amém? Isso é fé. Mesmo que você não esteja vendo aquilo que você tanto deseja, você continua indo na direção disso. Porque quanto mais você nadar, preste bem atenção, 100 metros, sei lá, para alguém que não é um bom nadador, é uma grande distância. Sim ou não? Eu, se eu nadar 10 metros, eu já estou com a língua de fora. Quanto mais 100.
Pedro estava a 100 metros de Jesus na praia. Imagine, ele pulou desesperadamente. Ainda sem vê-lo, a única coisa que Pedro pensava: eu não posso parar, porque eu sei que quando eu chegar do outro lado, ele vai estar lá me esperando. Sabe por que muitos de nós não alcançamos aquilo que tanto pedimos? Muitos de nós até pulamos no mar, mas quando chega na metade do trajeto, nós cansamos e aí desistimos. Pedro só conseguiu ver Jesus quando ele chegou do outro lado da margem. Quer dizer para você hoje, se você tem buscado algo da parte de Deus, não desista. Amém? Se você tem buscado algo da parte do Senhor, não desista, não pare de nadar, continue nadando. Continue nadando, não pare. Ainda que você esteja cansado: pastor, faz muito tempo que eu tenho orado, mas as coisas não acontecem. Não pare de nadar, continue nadando, porque você vai chegar uma hora do outro lado da praia e vai encontrar Jesus te esperando lá, pronto para abençoar a sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Quem é o milagre? Jesus. Ele é o milagre. Quem é a prosperidade? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a vida? Jesus. Ele é tudo isso. Quem é a restauração para a tua casa? Jesus. Quem é a tua prosperidade? Jesus. Quem é a tua saúde? Jesus. Ainda que todos possam dizer ao contrário, mas se a tua fé estiver baseada na suficiência de Cristo, jamais você vai se cansar, ainda que você esteja nadando por muito tempo, que você tenha certeza de que Ele está do outro lado. Pedro não havia visto Jesus, simplesmente creu e se lançou. Quer dizer algo? Fé é muito mais do que aquilo que você pensa. Fé não é somente acreditar. Fé é se lançar no mar, ainda que você não esteja vendo, mas crendo que Ele vai estar lá do outro lado. Isso é fé. E que nós não sabemos diferenciar o que é fé do que acreditar. Então nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos que Ele é bom, nós acreditamos que Ele faz milagre, mas não temos fé suficiente para se lançar ao encontro desse Jesus que é o milagre. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? Sabe, então Pedro não havia visto Jesus, mas simplesmente creu e se lançou no mar. Quantos de nós, irmãos, ficamos o tempo todo à procura de sinais para crer alguma coisa? Eu só vou crer se o Senhor enviar alguém aqui. Quem já nunca disse isso para Deus? Nas suas orações: eu só vou crer se baterem na minha porta. Eu só vou crer se o anjo descer aqui. Carabacata, vai vir o Miguel, vai vir o Salatiel. Irmãos, a fé correta produz em você um comportamento correto. E esse comportamento correto vai te levar a ter a mesma atitude que Pedro teve. Ainda que eu não esteja vendo o meu milagre, mas estou disposto a me lançar ao encontro dele. Quem é o milagre? Jesus. Amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida. O teu milagre está aí, à tua porta. Não desista, não pare de nadar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Ainda que tenha tempo que você esteja nadando, o Senhor está te dando forças hoje para você continuar a ir ao encontro dele, porque você está sendo fortalecido agora por esta palavra, e esta palavra está dizendo para você: não desista, continue nadando, porque eu estou à tua espera para te abençoar, para fazer um milagre sobre a sua vida. Amém? Então a questão de tudo, estou encerrando. Os irmãos do louvor podem vir aqui. A questão de tudo em relação à graça de Deus, irmãos. Não perca o foco, venha cá. Não é os meus interesses,
Preste bem atenção. Aquilo que nós falamos sobre graça, sobre favor, não está relacionado com os meus interesses, mas está relacionado com os interesses de Jesus. Quando Pedro lança-se ao mar, ele não estava preocupado com a quantidade de peixes. A única coisa que ele queria é estar perto de Jesus. Qual o tamanho da sua fome por Deus? Qual o tamanho do seu desejo por Ele? O quanto você está disposto, eu te pergunto hoje, quanto você está disposto a nadar para se encontrar com Jesus? A graça de Deus não é o homem no centro, acredite. A graça de Deus é Cristo no centro de todas as coisas. Então, quando Jesus morreu na cruz, não foi para fazer da minha vida o centro do Evangelho. Quando Jesus morreu na cruz, foi para trazer Cristo, que é o centro do Evangelho, para dentro da minha vida. Vocês estão compreendendo? Então a questão é, nós sabemos que Ele é a razão de todas as coisas, e quando nós sabemos que Ele morreu por nós, nós agora podemos viver por Ele, para o seu propósito, para o propósito dEle. Então foi para isso que Pedro se lançou ao mar, para nos mostrar que a presença dEle vale mais do que todas as coisas da nossa vida. Ei, meu irmão, enquanto você estiver buscando o Senhor por causa dos seus interesses, você não vai ter mais do que alguns peixes na sua rede. Mas quando você perceber que a presença dEle vale mais do que tudo na sua vida, você vai compreender que os peixes não valem nada, que Ele vale tudo. Sabe, não busque a Deus só por causa dos peixes. Vou traduzir para você: não busque a Deus só por causa dos milagres. Ele é muito maior do que os milagres que você tanto deseja. Não busque a Deus só por causa dos seus interesses. Busque a Ele, porque Ele é tudo para você. E esse tudo faz com que você possa se lançar ao mar todos os dias. Então, quando eu entendo que Cristo morreu por mim, eu agora posso me render a Ele todos os dias. Posso me lançar a Ele todos os dias. Posso desfrutar dEle todos os dias. 2 Coríntios, fica de pé, vou encerrar quando os irmãos vão ministrar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz assim: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou.